Tema de hoje, pergunta que não quer calar. Quando Jesus vier, encontrará fé na terra? Primeiro a gente precisa saber o que é fé. Mas eu sei o que é fé. Muita gente não sabe. Acha que sabe. E a explicação mais lógica sobre fé, que a gente encontra na Bíblia, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto conhecido, será colocado aqui apenas para lembrá-lo, e entender o que o escritor de Hebreus quis mostrar e ensinar sobre fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como assim? Ele explica: foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Versículo 3 ele diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E quando ele diz isso, ele está falando inclusive de Jesus, que Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, não existia. Foi através da palavra, da ordem, do poder de Deus que as coisas começaram a existir. Aí Jesus vem e nos deixa um alerta sobre essa possibilidade, né? E vai depender da gente para que isso aconteça. O desaparecimento da fé. E o que nós temos visto hoje é que muita gente não sabe o que é viver pela fé. Num tempo onde se tem dinheiro, se luta, briga por dinheiro, mata-se por dinheiro, as pessoas trabalham dobrado, triplicado para se ter dinheiro, e na cabeça das pessoas a segurança dela está no dinheiro. E dinheiro não traz segurança nenhuma. Bens não traz segurança nenhuma. Eu só vou crer em Deus porque eu tenho a minha casa. Eu só vou crer em Deus porque eu tenho o meu carro. Eu só creio em Deus porque eu tenho dinheiro. E se você perder tudo isso, você vai deixar de descrer? Você não vai crer mais em Deus? Essa pergunta de Jesus nos leva a refletir até sobre a nossa salvação. Porque parece que hoje em dia, essa questão de salvação, as pessoas não estão muito mais preocupadas. E a única forma de ser salvo, segundo a Bíblia, é pela fé. Eu não vi o céu, eu não vejo Jesus, Deus, o Espírito Santo, eu não vejo. Mas eu tenho fé e plena convicção de que Ele está comigo, por exemplo, de que Ele está aqui nesta manhã, de que Ele está agindo em nós. Essa é a minha fé, essa é a tua fé, por isso que você está aqui. Por causa desta fé que nós temos, essa fé para muitos irracional, ilógica, porque o ser humano, a mente do ser humano, por ela ser sistemática, ela crê somente no que é lógico. E Efésios capítulo 2, versículo 8, acompanhe aqui no telão, paredão, telão. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Inclusive ele acrescenta no 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e falar assim: olha, eu estou aqui porque eu ajudei muita gente, porque eu fui bonzinho, porque eu fui um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente patrão, um excelente empregado, um excelente amigo, é por isso que eu cheguei no céu. Não. Só tem um jeito de entrar no céu. Por quê? Porque todos pecaram. E por causa dos nossos pecados nós somos afastados de Deus. Por isso é preciso, implica
em ter Jesus, em conhecer Jesus, entender porque Ele morreu na cruz. E quando a gente entende isso, a gente pela fé entrega a vida para Jesus. E pela fé passa a viver uma vida diferente daquelas que nós havíamos levado até o dia que conhecemos Jesus. Paulo também escrevendo à igreja de Roma, Romanos 10, 17, ele escreveu o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a palavra, a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que quis dizer aqui Paulo à igreja de Roma? Algumas outras versões diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra, e é interessante que a falta de conhecimento bíblico hoje, no século 21, é grandiosa. A gente já falou sobre isso aqui. A Bíblia hoje você tem ela impressa, você tem ela na internet, você tem ela no celular, você tem hoje várias situações que você pode ler a Bíblia, você pode ouvir. Você pode, por exemplo, na internet tem a versão da Bíblia que o Cid Moreira gravou, aquela voz dele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, fica até gostoso quando você ouve, né, a palavra assim. Até assim você pode ouvir a palavra. Nós entendemos porque a Bíblia fala tanto para meditar na palavra. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, aprenda isso hoje, 6 de março de 2022, se você não aprendeu, aprenda isso hoje. Você pode fazer campanha na igreja, você pode fazer promessas, você pode fazer o que você quiser, como falam por aí. Você pode comprar pacotinho de sal, pacotinho de cimento, tijolinho pequeno, chaveiro, vassoura. Você pode fazer o que manda fazer. Se você quiser viver uma vida abençoada, escuta o que eu estou te falando. Você quer viver uma vida abençoada? Existem alguns passos que contém-se na Bíblia. E um desses passos é meditar na palavra de dia e de noite. Ler a palavra, conhecer a palavra, recitar a palavra. Por isso que o salmista, Davi, no Salmo 1, versículo 1, ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quem faz isso, olha a recompensa 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Atente para isso, tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz, não é uma ou outra coisa, é tudo o que ele faz. Por quê? Porque antes de procurar conselho A, conselho B, conselho C, ele procura conselhos na palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, Josué 1:8, quando Deus falou com Josué para ele assumir o povo no lugar de Moisés, e Moisés transmitiu isso para o povo, diz assim, versículo 8: não deixe de falar as palavras do livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, tem um ensino bíblico, mas as pessoas não querem isso. Em hebraico, essa palavra meditação, ela é uma junção de duas palavras, e juntando essas duas palavras do hebraico para o português, quer dizer assim: o que é meditação no hebraico? Falar como que se sussurrando, andar ou mover-se citando, sussurrando, falando a palavra. E é óbvio que você, quando você lê alguma coisa, eu não sei se você tem esse hábito, mas eu para mim, às vezes, quando eu estou num lugar que tem muita gente e tal,
ou gente falando, se eu quiser ler alguma coisa, eu geralmente leio com a boca fechada, mas falando algumas coisas, sem usar a voz, né? Mas falando, para eu entender, para aquilo entrar na minha mente. Essa meditação do hebraico é isso, o cara andava, e nessa sua andança, ele ia citando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele ia meditando. Agora, você vai falar assim: pastor, mas não dá hoje em dia. Não dá porque quando eu ligo o rádio do carro, eu ligo para ouvir notícia. Notícia. Realmente, você vai ouvir notícia. Do quê? Olha, a Rússia está atacando a Ucrânia, acontecendo tempestades, maremotos, terremotos em várias partes do mundo. E aí você fala assim: nossa, isso é novo para você? Para mim não, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer no final dos tempos. A verdade é que o cristão de hoje, ele não lê Bíblia, ele não medita na Bíblia, ele não recita a Bíblia. Eu já falei aqui para você, meu irmão, você quer obter mais vitória na tua vida? Passa a recitar e praticar a Bíblia. Eu falei aqui há pouco, você quer ter uma vida financeira abençoada? Irmão, tem um caminho bíblico, acredite você ou não. Você precisa ofertar, você precisa entregar seus dízimos, precisa no sentido figurado. Que eu já falei aqui, Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono da prata e do ouro. O que Deus precisa ver em nós é esse despreendimento de ficar preso ao dinheiro. É ter um coração abençoador. Por isso que a palavra diz que quanto mais você medita, mais você vai crescendo. Mas como fazer isso? Num tempo que tem cinema, televisão, futebol, a curtição que tem hoje no celular. Você vê as crianças de hoje, ela está no celular. O pai e a mãe, para se livrar de ficar ali conversando e falando, ele dá o celular. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque essa geração que está sendo formada hoje, elas estão sendo formadas sem fé, sem esse crédito na palavra de Deus. E por isso Jesus perguntou: porventura o filho do homem vai encontrar fé na terra? É interessante esse texto, eu quero ler com você que trouxe a sua Bíblia, por favor, vamos ler aí juntos. Lucas capítulo 18, vamos ler juntos aí, por favor. Deus é bom. Jesus, quando fez essa pergunta, ela está no final do texto que nós vamos ler, ele fez essa pergunta por uma questão lógica. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus então contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes o quê? Que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, Jesus disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Eu não sei se essa cidade chama-se Brasília, São Paulo, não sei, mas é mais ou menos assim, né? Versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a esse juiz, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e não me importe com os homens, 5, esta viúva está me aborrecendo. Qual foi a decisão dele? Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Pegando essa parábola, essa ideia, 6, Jesus disse, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Aí ele diz, 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar. Pausa aí, tem alguém aqui que é escolhido de Deus, filho de Deus, servo de Deus? Aí eu vou perguntar aqui, tem alguém aqui que é escolhido e servo de Deus e ora a Deus de dia e de noite? Diminuiu as mãos. Eis o segredo. Eis o segredo. Vamos lá, versículo 8. Jesus falando: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. E quando você insiste, quando você ora, quando você insiste, quando você ora, Deus age. E aí ele encerra dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Deixa eu até aí. Não fecha não, porque a gente precisa entender por que Jesus citou essa parábola. Essa parábola, essa história, e no final esse fecho de encontrar fé na terra, está ligado ao texto, o capítulo anterior. Se você puder, abra aí em Lucas 17, capítulo anterior. A partir do versículo 20. O texto diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: olha, o reino de Deus não vem de modo visível. 21, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele. Por quê? Ora, porque o reino de Deus está entre vocês. Versículo 22, depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo, essa aqui é muito importante, essa leitura, preste atenção. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. 23, dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Versículo 24, pois o Filho do Homem no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Versículo 25, qual o exemplo que Jesus está dando no 24? Como é que é o relâmpago? Ele sai de um lado e corta para o outro, aparece do nada e faz aquilo ali. Vai ser assim o dia do Filho do Homem. 25, mas antes disso acontecer, dele voltar como um relâmpago, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus está falando com aquela geração. Versículo 26, Jesus ainda diz para eles: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. 27, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Versículo 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Versículo 30, olha que interessante, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. 31, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. 32, Jesus adverte: lembre-se da mulher de Ló. 33, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Versículo 34, eu lhes digo, naquela noite, e muitos acham que Jesus vai voltar numa noite, mas por exemplo, aqui está de dia, no Japão está de noite. Então é só um sentido figurado aqui. Naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 35, 2 mulheres estarão moendo o trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 36, 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. E 37, o último, eles perguntam: onde Jesus?
Aí ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Só até aí. Eu não tenho tempo para ficar explicando esse texto hoje. Quem sabe numa oportunidade para frente a gente estuda mais profundamente nesse texto. Mas o que Jesus está como pano principal, pano de fundo, ele está falando sobre o momento que ele ia viver naquele tempo, que ele ia ser desprezado, preso, subjugado, julgado, ele ia entregar a sua vida, e ele falava que isso ia acontecer naquela geração. Aí Jesus, com essa pergunta aqui, quando vai acontecer isso? Jesus não falou data, mas ele deu dicas de como aconteceria isso. Se você ler Mateus 24, 25, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui hoje. O exemplo que Jesus trouxe nessa parábola é um tipo de convite para a gente viver uma fé, não como essa fé de hoje, conformista, não, uma fé diferente, essa fé que está descrita em Hebreus, essa fé de uma oração ativa, de uma oração combativa, de uma oração persistente, de uma oração comprometida. É esse tipo de fé que Jesus está falando. Aí ele dá um exemplo, ele fala assim, olha aqui essa mulher, tinha uma cidade, tinha um juiz, essa mulher tinha uma causa, e aí ela ficou pedindo para que ele julgasse, ele não julgava, porque o cara não temia a Deus, o cara não estava nem aí com os homens, para ele tanto faz, cada um cuide de sua vida, que se lasque, ele estava ganhando o dinheiro dele, ele tinha os conchavos dele, ele não temia a Deus, como alguns juízes de hoje, né, infelizmente que temos aqui no Brasil. Esses caras eles não temem a Deus, eles se sentem semideuses. Então eles julgam a revelia, solta bandido e prende pessoas de bem, enfim, é o que nós estamos vivendo no Brasil. Mais ou menos isso, aquele juiz da época. Aquele juiz ele não estava nem aí para o povo. Mas tinha uma mulher que tinha uma causa na justiça, não se sabe qual causa ela queria que resolver, se era a questão financeira, provavelmente devia ser de posse de algum terreno, de alguma coisa da época. E ela pediu para que ele julgasse, desse para ela um veredito. E o cara não dava. Aí aquela mulher insistia. Imagina, irmã, você como um juiz, todo dia vem uma mulher, bate na porta da tua casa ou na porta do fórum, como tem hoje em dia. E aí, juiz, não esquece de mim, lembra de mim, julga a minha causa, pelo amor de Deus. Aí Jesus falou, esse cara, ele caiu em si e falou o seguinte, essa mulher está me importunando. Apesar de eu não estar nem aí para ela e para o povo, eu vou julgar logo a causa dela, porque ela está me importunando. E aí Jesus pega essa história e fala o seguinte, imagina Deus, imagina o Pai Celestial, aquele que te ama, aquele que enviou a mim para dar a vida por vocês, disse Jesus. Imagina Deus, se vocês clamarem a Ele, de dia e de noite, com fé, crendo, Hebreus 11, que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas pela fé eu creio que elas existem, e se não existem, vão existir. Eu não vi o livro da vida, mas eu sei pela fé que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não vi o céu ainda, mas a Bíblia me descreve como é o céu. É um lugar de gozo, paz, alegria, não existe noite, não existe sofrimento, não existe morte, só existe a presença gloriosa de Deus. E eu que entreguei a minha vida para Jesus, que me batizei, que vivi essa vida pela fé, eu vou me encontrar com Ele no dia que eu morrer, ou no dia que Jesus voltar, e está cada vez mais próximo à volta de Jesus. Nesse momento, como um relâmpago, Jesus aparece, Jesus vem na verdade,
E quando ele vem, segundo o texto, todos os cristãos da terra vão desaparecer. Ô pastor, isso é coisa de filme. Parece, né? Parece coisa de filme mesmo. Mas já pensou? Já pensou aqui agora? Você já parou para pensar nisso? Se agora, se Jesus voltasse agora, quantos será que iriam para o céu agora? Olha, pelo menos uns 4, 5, Deus, amém, glória a Deus, né? Porque Jesus está para voltar, irmãos. Ah, pastor, eu não creio que ele volte agora, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu mandei um vídeo ontem para alguns irmãos, né? Não sei se vocês viram, eu até achei estranho, entenda. Porque eu imaginei que muita gente fosse falar, nossa, meu Deus. Mas acho que uma irmã só falou, pastor, está difícil, né? Esse vídeo mostra que agora, em 14 de maio, 15 de maio, vai se inaugurar um complexo que foi construído num determinado lugar aqui no mundo, que vai tentar unir todas as religiões, um local aberto para que todos possam se reunir, cristãos, judeus, católicos, os defensores de Alá, de Maomé, vão se reunir para orar, para cada um para o seu Deus, nesse lugar amplo, bonito, e pedir a paz, e que haja amor. Meu irmão, a Bíblia diz que isso ia acontecer quando viesse o famoso falso profeta. Está acontecendo, vai inaugurar. E os crentes de hoje, está torcendo para o time de futebol, está assistindo a novela de televisão, está assistindo o filme do Batman que saiu agora. Pastor, mas eu não posso assistir. Meu irmão, lógico que você pode. O que eu estou querendo te mostrar é que eu e você precisamos deixar que esta fé, e se está faltando fé na tua vida, faça como os discípulos, porque quando Jesus falou para eles um negócio assim, forte, difícil, eles falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós precisamos ter fé para viver no mundo de hoje, irmãos. O mundo de hoje é tudo contra o que a Bíblia ensina. Por isso que Jesus falou, olha, se você realmente entende o cristianismo, o chamado, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, você precisa ler Bíblia. A palavra de Deus ainda pode ser lida em qualquer lugar aqui no Brasil, glória a Deus. Essa semana saiu uma notícia na internet, a China proibiu cultos online. A China, essa semana, proibiu cultos online. Se é cristão, está fazendo culto online, é proibido. E se quiser fazer, tem que passar o conteúdo antes, para que eles analisem. E tipo, isso pode falar, isso não pode, isso pode, isso não pode. Na China, hoje, século 21. Aqui a gente pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Na hora do almoço, na janta, antes de dormir, quando se levanta, ler a Bíblia. Posso pegar um texto que seja, 2, e colocar no coração. Meditar durante o dia. Eu vou tomar uma decisão, eu vou aqui na palavra. Eu não vou me sentar na roda de escarnecedores, de zombadores. Não, eu vou aproveitar e vou meditar na palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai me capacitar a tomar decisões importantes, a viver uma vida melhor ainda nessa terra e aguardar o retorno de Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja. Como eu disse aqui, os 2 últimos domingos, não dá para entender os crentes de hoje, sinceramente, é difícil. Mas a gente vai continuar aqui pregando a palavra, porque eu espero, em nome de Jesus, que quando Jesus voltar, Ele possa encontrar fé no meu coração. Que a cada dia que passa eu tenho pedido, Senhor, acrescenta fé na minha vida. E se você fala assim, mas será que Deus abençoa? Irmão, irmã, eu sou prova disso. Sou prova disso. Quanto mais eu oro, mais busco a Deus, mais Deus abençoa essa obra, a vida de vocês, a minha vida,
tenho colocado nas mãos do Senhor. E quanto mais eu tenho orado, mais buscado, mais Deus tem falado. O problema é que a gente fica tão ligado nessa vida do mundo, que a gente esquece de falar com Deus. A melhor coisa que eu e você podemos fazer de manhã, de tarde, de noite, é falar com Deus, é estar na presença de Deus. E o legal que ele falou, Mateus 28:20, eu estou com vocês todo dia, toda hora. Amém? Amém. Pergunta que eu te faço essa manhã para você meditar: se Jesus voltasse hoje para você, Ele encontraria fé na tua vida, convicção? Eu já ouvi de pessoas que desistiram de orar. Você já desistiu de orar? Eu já orei tanto que... Você já desistiu de orar? Você desistiu, você tem uma causa, você tem uma situação, você fala assim, acho que não é para mim, eu acho que... Não. Você já orou pedindo a Deus que revele para você? Ontem eu conversava com um casal, e eles conversaram e tal, eu falava para eles assim, o que vocês querem? Vocês querem casar, construir uma família? Ou vocês só querem namorar e tal? Não, a gente quer construir uma família, tá? E que planos vocês têm? A gente está pensando, né? E, pois é, esse é o problema. Faz o seguinte, senta vocês dois, faz uma lista. Quais são os seus objetivos, os desejos? E orem os dois juntos. Fala, Senhor, o Senhor conhece a nossa vida. A gente não quer cair no pecado. A gente não quer errar. A gente quer viver uma vida digna diante do Senhor. Senhor, abençoa-nos. Abre a nossa mente. Senhor, está aqui a nossa lista. Pai, em nome de Jesus, ao longo desse tempo, direciona pessoas para nos aconselhar, para nos ajudar. Senhor, revela-nos o que é melhor para nós, em termos de estudo, em termos de trabalho. Senhor, prepara-nos para a gente assumir um compromisso maior de ter uma família. Senhor, ajuda-nos que quando tivermos uma família, que a gente tenha filhos abençoados. Senhor, em nome de Jesus, revela-nos aquilo que nós precisamos saber, conhecer. Eu achei legal a atitude deles de conversar a conselho dos pais com a gente, comigo. E eu falei para eles, e agora é fé. É pela fé. Eu não vou contar aqui, porque eu já contei, citei para eles duas coisas. Quando eu casei pela fé. Foi pela fé, não tinha onde cair morto. Hoje eu tenho onde cair morto, tem um jazigo lá no Jaraguá, né? Mas eu não tinha onde cair morto. Vocês precisam ter alguma coisa, você não pode começar assim. E quando você traz essa questão da fé para os níveis de nossa vida, profissional, sentimental, espiritual, familiar, conjugal, quando você tem esse entendimento, e por isso que lá em Mateus 24, Jesus disse que o amor de muitos ia esfriar no final dos tempos, por causa da iniquidade, da injustiça. A gente vê tanta injustiça acontecendo hoje. E Jesus cita um exemplo aqui, Lucas registra, de um juiz iníquo, de um juiz injusto. Mas ainda assim, de tanto que aquela mulher insistiu, ele julgou. Aí Jesus fala, quanto mais o Pai Celestial... Se vocês se colocarem diante dEle, se vocês orarem, se vocês se humilharem na presença do Senhor, se vocês crerem, se vocês tiverem fé, apresentarem os seus projetos, Deus há de abençoar. Deus abençoa quem busca Ele. Mas enfim, a gente está vivendo um tempo difícil, que até essa palavra, essa questão de Bíblia está sendo discutida hoje, se é verdade, se não é, se é original, se não é, se é amador, se é profissional, se é mesmo isso que está escrito. Irmão, eu já falei aqui,
Se Deus permitiu que essa palavra fosse traduzida em centenas de línguas pelo mundo, se ela foi impressa ao longo desses 2000 últimos anos, ou pelo menos 500 últimos anos, se ela foi impressa, se ela foi divulgada, se a gente usa, temos ela como regra de fé para a nossa vida, é porque Deus quer que a gente leia a Bíblia e entenda a Bíblia. Aliás, eu quero, falando em ler Bíblia, vamos ler Bíblia? Segundo Pedro agora, vamos lá, capítulo 3. Deus é bom. O apóstolo Pedro escreveu algumas coisas importantes sobre este assunto. Eu quero aqui começar a encerrar para a gente participar da ceia. Aliás, você que está em casa, se você não pôde vir, eu convido você para vir no culto das 6, participar da ceia. Ou não dá, prepara os elementos aí e vamos participar juntos. Não fique sem participar da ceia. Segundo Pedro, capítulo 3. Olha o que Pedro escreveu. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambos quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera. Para que despertar a mente sincera? Para que vocês se recordem. Versículo 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Versículo 3, aí ele fala, vocês entenderam isso, mas antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tipo assim, fala que Jesus vai voltar e passa ano, estamos em 2022 e Jesus não volta, não acontece nada, está tudo igual desde o dia que foi criado. Versículo 5, Pedro diz: mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, confirmando aqui Hebreus 11, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Versículo 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E por que ele falou isso? 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Pausa aí. Meu irmão, você pode recitar isso para a pessoa que está do seu lado, dizendo assim: meu irmão ou minha irmã, Deus tem sido tão paciente com você, viu? Entendeu? Deus tem sido paciente com você. Voltando para o texto: não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Jesus falou que é como um raio. O ladrão também às vezes chega como um raio. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 11, visto que tudo será assim desfeito, ou seja, tudo vai acabar, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele aconselha, ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. De que forma? 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia,
os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tem alguém que está esperando novos céus, nova terra aqui? Pastor, que não seja agora, né? Porque eu tenho que me casar, eu sei que tem gente pensando assim, né? Mas pelo menos está esperando. Versículo 14, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Para quê? Para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Versículo 15, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Deus tem tido paciência porque Ele quer salvar a tua vida. Como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Só até aí. Ou seja, Pedro falou, gente, eu sei que vocês estão ouvindo assim, Jesus falou que vai voltar, e não volta. Diz que o mundo ia acabar, e não acaba. Então, eu acho que isso é bobagem. Deus, será que Deus existe? Você sabia que no mundo hoje aumenta o número de ateus? As pessoas não acreditam mais em Deus. Não, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha guerra. Se Deus existisse, não tinha tanta doença. Mas Deus não é culpado disso. O culpado disso são as pessoas que pecaram e se afastaram da presença de Deus. Deus continua o mesmo, ontem, hoje, sempre. Hebreus 13:8. E infelizmente, irmãos, a gente está vivendo esse tempo hoje. E por que eu estou te trazendo essa palavra? Porque tem gente hoje que pensa o seguinte: esse negócio de ser crente, servir a Deus, não rola mais. Não rola mais porque, você vê, eu oro, não acontece nada, eu vou na igreja e, sabe, não dá, eu vou desistir. Como eu falei domingo passado, são 46 milhões de cristãos que tem no mundo, no Brasil hoje. A estatística mostra que tem 19 para 20 milhões de desviados, desigrejados. Que as pessoas estão... Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que as pessoas vão continuar crendo na salvação, na vida eterna? Porque hoje você vê, é óbvio que tem muita igreja que fala de salvação, mas também tem muita igreja hoje que fala: você tem que viver bem hoje, irmão, curta a tua vida e tal. Realmente você tem que viver bem hoje, tem que curtir a tua vida, mas com a fé no teu coração do seguinte: porque se eu partir dessa, ou se Jesus voltar, eu estou firme, eu vou morar nos céus. E não desistir, como muitos estão falando. Para encerrar aqui, eu lembro o texto de Malaquias, vou citar aqui no telão para os irmãos. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Deus fala para o povo através do profeta: vocês têm dito palavras duras contra mim. Diz o Senhor, ainda assim perguntam: o que nós temos falado contra ti? 14, vocês dizem: olha, é inútil servir a Deus. O que nós ganhamos obedecendo os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Versículo 15, por isso agora consideramos felizes os arrogantes, e algumas versões os ímpios. Por quê? Porque eles prosperam e praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha que interessante, versículo 16. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros. Você vê, a gente está aí servindo a Deus, a gente ora, e você vê, a gente vai na igreja lá na oração de terça-feira, e lá tem 10 pessoas, 15 pessoas, e não passa disso. Você vê, a gente vai na igreja, mas não acontece nada, porque Deus demora muito. Como eu falei aqui de um cara anos atrás que foi da igreja e estava preso, e Deus libertou, porque a esposa vinha orar e orava, e Deus libertou, e liberta, ele veio e ficou aqui 1 ano e meio, quase 2 anos, servindo a Deus, tal, até que um dia ele falou assim: olha,
não falou não, ele fez, né? Porque eu soube depois pela esposa. Ele voltou a roubar celular lá no centro da cidade. Aí foi perguntado: por que você desistiu? Porque Deus demora muito. Não, Deus não demora muito. Deus vem no tempo certo, conforme a tua oração, conforme a tua fé. O que aconteceu? Está preso. Por quê? Porque como Malaquias está falando, você vê, Deus demora, acho que é melhor, vamos ajudar Deus. Não, irmãos, o Senhor os ouviu com atenção. Versículo 16: foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. 17, Deus fala assim, o Senhor dos exércitos: no dia que eu agir, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem uma diferença. Quando Jesus voltar, encontrará fé nesta terra, no teu coração? Quero te levar a pensar sobre isso. Te encorajo a fechar os teus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Pense sobre isso. Vou repetir uma pergunta que eu fiz há pouco. Você consegue medir o nível de fé e cristianismo que existe dentro de você hoje? De que forma eu faço isso, pastor? O mundo está mais ligado no teu coração? Você está mais ligado no mundo ou mais ligado em Deus, na sua palavra? Você lê mais Bíblia ou assiste mais televisão? Eu não estou falando que você não pode, tá? Eu estou falando para você pensar. Você ora mais ou você gasta mais tempo falando bobagem, falando sobre assuntos fúteis? Você passa mais tempo na frente da televisão ou diante de Deus orando e falando com Ele? Te dei dicas aqui hoje importantes. Você quer ter uma vida próspera, abençoada? Medite na lei do Senhor, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Recite a palavra, decore, guarda no teu coração. Quando vier a dificuldade na tua vida, você não vai ficar lamentando, você vai ficar recitando a palavra. E você vai dizer, no momento de tristeza, você vai dizer: Senhor, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu creio na tua palavra, eu vou viver momentos de felicidade e de alegria ainda neste tempo na minha vida. Você não vai dizer: está me faltando isso, aquilo, outro. Você vai falar assim: Senhor, Tu és o meu pastor. Que a versão original da tradução do versículo 1 do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e nunca me falta. Porque quem tem Deus em primeiro lugar, Deus não deixa faltar nada. Conselho que eu te dou nessa manhã: desligue-se um pouco do mundo. Pega na tua casa, você, sua esposa, você, seu marido, você, seus filhos, você, seus pais, lê um trecho da Bíblia, ora juntos, faz projetos, escreva, coloque diante do Senhor, comece a orar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus vai atender a tua oração. Insista. Ele atendeu a oração, o juiz iníquo atendeu aquela mulher, quanto mais aqueles que clamam a Deus. Deus está aqui, Deus está vendo você, Deus conhece você, Deus está permitindo eu falar isso para você, para que você aprenda isso nesta manhã, para que você viva um novo tempo a partir agora de março de 2022. E eu duvido que quando terminar esse ano, Deus já não vai fazer tantas coisas boas e maravilhosas na tua vida. Para de reclamar, para de olhar para baixo, olha para cima. Declare a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Viva o melhor que Deus tem para acrescentar na tua vida, ainda nesta terra, nesta era, neste tempo, em nome de Jesus.
Portanto, eu te encorajo, meça agora o nível de fé no teu coração. A fé desbravadora, a fé que crê que não existe, mas vai existir. Como é que está? Se ela estiver pequena, olha, se ela estiver menor que um grão de mostarda, ainda assim, peça ao Senhor: Deus, acrescenta fé na minha vida. Eu não quero desistir de te servir, de te seguir. Eu quero chegar nos céus. Me ajuda a vencer o pecado, a vencer o mal, a vencer as tribulações, as dificuldades. Senhor, eu vou permanecer firme. Se você quiser isso, fale com Deus. Ele está aqui agora. É o teu momento antes da gente participar da ceia, em nome de Jesus.